Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a igreja. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui para refletirmos a palavra de Deus neste 10º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Sérgio, missionário redentorista, e convido a você a dar o seu like, a se inscrever neste canal, se ainda não é inscrito, e a compartilhar este vídeo, além, de deixar o seu comentário. Então, vamos assim refletir hoje a palavra de Deus. A primeira leitura é do livro do Gênesis, que trata da queda do ser humano. Na verdade, aqui já ele caiu porque desobedeceu ao Senhor. O ser humano havia um pacto com Deus e Deus tinha dito. Ele morava no paraíso. Aqui, obviamente, os 12 primeiros capítulos, aliás, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, é uma história mitológica teológica. Se trata de mito, de uma forma de contar para contar uma realidade espiritual, para contar uma realidade onde se quer dar uma catequese, um ensinamento sobre esses fatos narrados. Na verdade, histórias narradas, mas não com a intenção de dar historicidade, de contar ipsis literi, de dizer a literalidade do texto. Não queira buscar literalidade e provar cientificamente que as coisas aconteceram daquela forma, porque não adianta. É uma discussão vã. Então, vamos refletir hoje o Gênesis 3, de 9 a 15, que é quando Deus, então, pergunta ao homem onde ele está, depois de o homem e a mulher terem comido do fruto que era proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim, o homem, quando Deus diz, onde estás? O homem responde, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Então, ele percebe a sua nudez. Mas aí Deus diz, quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore cujo fruto te proibi comer? Adão disse, olha, a mulher que tu me deste. Então já colocou culpa na mulher, já tirou a responsabilidade de si, colocou na mulher. E que, por sua vez, colocou inclusive culpa em Deus, a mulher que tu me deste. Então, a responsabilidade também é de Deus e da mulher. E Deus vai perguntar então à mulher, por que fizesse isso? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. Então, novamente, aí a mulher não assume a responsabilidade, joga na serpente. E a serpente, então, recebe de Deus o castigo. Porque fizeste isso, será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais saudáveis. Sabemos aqui que esta figura da serpente, na verdade, é o diabo, é o tentador. Não se trata de uma serpente real, mas é para falar, então, da sedução do tentador. Ele vem e aperta, abraça para engolir. É o que faz, então, toda a tentação. O diabo quer nos apertar para nos engolir, para nos colocar aonde ele foi condenado, no inferno. Então, nós precisamos da renúncia, nós precisamos de Deus para nos salvar. Então, diante do castigo ainda, Deus diz, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, o que significa isso? Aqui a igreja entende desde os primórdios como o chamado proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É o evangelho do início. Antes, o início do evangelho, para dizer assim, que já havia um destino. Havia um destino já para a humanidade. Então, desde o pecado originou-se, o homem se afastou de Deus, mas Deus já queria salvá-lo. Pois bem, se você tem a inimizade agora entre a mulher e a serpente e o diabo, a descendência dela, quem é no final a descendência de Eva, vai terminar em quem? Vai terminar em Maria Santíssima, que por sua vez nos deu a Jesus. Então a descendência da Eva é Jesus Cristo, é o Senhor, que terá inimizade com o diabo. Então Jesus pisou na cabeça da serpente, ou seja,
eliminou o mal, eliminou aquilo que trouxe a morte ao mundo. Pois bem, e o Salmo, então, respondendo isso, nos diz: no Senhor toda graça e redenção. É o Salmo 129. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. É a esperança do crente, a esperança do cristão, a esperança do católico. É acreditar que é o Senhor que nos dá a certeza de que nós estamos salvos. É nele a redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigie pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Nós redentoristas anunciamos essa redenção do Senhor. É uma redenção abundante, é uma redenção cheia, completa, porque é Ele que vem nos redimir, tomando assim o nosso lugar de culpados para nos salvar. Portanto, é Cristo quem nos salva. E é por isso que nos diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios: sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará com Jesus e nos colocará a seu lado juntamente convosco. Essa é a esperança. Apesar de todo o pecado, apesar da consequência do mal, desde as origens, agora Deus vem em nosso auxílio a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Tudo isso para que o ser humano seja salvo. Por isso, não desanimeis. Mesmo que o homem exterior se vai arruinando, o homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Somos chamados não a viver o velho Adão, mas a viver uma vida nova, criaturas novas, filhos de Deus, para que assim todos nós participemos alegremente da graça de Cristo. Somos assim ressuscitados. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Aqui, São Paulo, então, está falando de a perseguição, da perseguição que é momentânea. Quando se trata de perseguição em nome do Evangelho, é momentâneo. Aquilo que é momentâneo acarretará em algo eterno. É a perseguição a respeito do Evangelho. Não é uma perseguição por causa de um crime, por causa de um erro que porventura eu, você tenhamos cometidos, mas se trata da perseguição do sofrimento por causa do Evangelho do Senhor. Seja perseguição ou seja porque sofremos ao trabalhar na vinha do Senhor. Trata do trabalho evangélico, do anúncio. Então, este é o sofrimento que tem, assim, um prêmio invisível. Com efeito, o volume insignificante. Isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis, não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro e o que é invisível é eterno, nos afirma São Paulo. O que é de Deus é invisível, mas é real e é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus fará uma nova morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Então nós somos chamados à eternidade. Fiquemos atentos a isso. A palavra nos chama à eternidade. Apesar das consequências daquele pecado que Adão e Eva cometeram desobedecendo ao Senhor, somos agora em Cristo novas criaturas, somos chamados a ser ressignificados. Então precisa que você e eu nos aproximemos de Jesus, da palavra dele, para que tenhamos essa graça, para que, trabalhando ardentemente pelo Evangelho, consigamos nós vivermos de tal forma que mereçamos o céu e ajudando outras pessoas também a chegar à eternidade. O Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Então diz que naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham
vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e pelo príncipe dos demônios. E é pelos príncipes dos demônios que ele expulsava os demônios. Tá vendo? Então Jesus o chamou e falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, e então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Então, assim ouvimos esse evangelho um pouco longo, que é do capítulo 3, versículo 20 até o versículo 35 de Marcos. Marcos é este evangelista que quer responder essa pergunta: quem é Jesus? Então, ele vai apresentando o itinerário de Jesus para as pessoas até chegar naquele crucificado, ressuscitado. Então, quem é Jesus? Aquele que peregrina, que vai se formando até chegar em Jerusalém. O diploma de Jesus é a cruz. Não pensemos que ele veio simplesmente causar uma revolução. Isso é uma teologia muito rasa. Não é revolução que Jesus veio causar. A revolução que ele causa, sim, é a do amor. É para que nós sintamos-nos amados por Deus de tal forma que cheguemos à pátria eterna. A pátria eterna de Deus. Não é nessa terra, não é o Brasil que é uma pátria amada que deve ser idolatrada. Isso é idolatria. A pátria de Deus é a pátria eterna. Não pensemos nós que devemos idolatrar políticos, líderes ou uma pátria, um país. Não. O nosso Senhor é que é o Deus verdadeiro e este deve ser adorado. Nem idolatrado, adorado. Então, este Senhor é este que vem ao nosso encontro e no Evangelho de hoje diz que ele estava com tanta gente à sua procura e nem tempo para comer com os discípulos eles tinham. Ele e os discípulos tinham tempo? Não, não tinham, porque ele estava trabalhando para o reino. Então, muitos queriam agarrá-lo. Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os parentes de Jesus contra Jesus. Os parentes de Jesus estavam assim, com medo daquela fama de Jesus. A questão é essa: Jesus estava famoso e muitos diziam: isso aí está com falta de juízo, temos que agarrá-lo, temos que parar com isso. Os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém e diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul, ou pelo príncipe dos demônios. Então Jesus conta aquela parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Ou seja, não pode. O mal não faz o bem, o mal só faz o mal. Uma expulsão é um bem. Um exorcismo, algo desse sentido, uma cura, uma vitória na vida de uma pessoa, é um bem. Então, o diabo, o Satanás, não pode fazer o bem. Ele só faz o mal. Se está sujo, ele suja mais ainda. Não pense que alguém que digamos assim, ou alguma situação, ou alguma pessoa que está te enganando e querendo fazer um bem e arrumando a sua vida, se ela for do bem, tudo bem. Mas se for do mal, só vai bagunçar. Então, nós devemos nos policiar sobre isso. Porque se um reino se divide contra si mesmo, ele
não poderá manter-se. É o que Jesus disse. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. A sua família está unida? Você está unido à sua família? Você busca esta união? Se estamos desunidos, precisamos buscar. Porque tem muita família, tem muito grupo se destruindo porque não se une. Está dividido. E nós não somos da divisão. Nós somos da unidade. Nós somos de Cristo. Para que sejamos todos um. Como Cristo e o Pai e o Espírito Santo são um na diversidade. Então, Satanás não pode voltar-se para si mesmo, senão ele também estaria dividido e terminaria o seu projeto do mal. Portanto, Jesus disse que ele não expulsa demônios pelo poder de Satanás, é pelo poder de Deus. E aí Jesus continua: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens antes de o amarrar. E há um que é bem mais forte do que aquele que é forte. Há um que é mais forte do que o diabo, que é o enganador e que não tem força nenhuma. É Cristo Jesus, que é mais forte do que todos nós, que é aquele que teve a coragem de dar a sua vida e de entregar no alto da cruz, no lugar de condenado, para nos livrar da nossa culpa, que merecemos a condenação. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e nos dá este perdão, esta misericórdia. E é por isso que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, tudo será perdoado, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. O que quer dizer isso? Este culpado de um pecado eterno é o evangelista querendo, assim, superlativizar, vamos dizer assim, dar uma força maior ao argumento. Aqui é um modo de linguagem para dizer de algo grande, de uma chamada de atenção, um pecado que não será nunca perdoado. O pecado que não é nunca perdoado é o contra o Espírito Santo, ou seja, é duvidar da graça de Deus. Os que estavam contra Jesus, dizendo que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, mestre da lei, então eles estavam contra a graça de Deus, porque Jesus é a própria graça de Deus vinda ao mundo, então estavam assim fechados o coração. Não fechemos o nosso coração, porque a graça de Deus precisa ser proclamada, vivida e proclamada, testemunhada. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que Jesus estava possuído pelo espírito mau. Então, Jesus, ele quando fala isso, nos instiga a nós crermos na graça de Deus. Tomemos cuidado para não sermos enganados, mas devemos crer sim, com toda certeza, que Jesus Cristo é a graça de Deus em nós e que pelo batismo nós somos agraciados e redimidos para a nossa salvação. E aí ainda tinham os parentes de Jesus. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor, então Jesus disse, alguém disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para todos ao redor, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem ouve, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria fazia a vontade de Deus, então ela é mãe duplamente. Mas aqui, o que quer dizer isso? É porque, lembra do início do Evangelho? Diziam que Jesus estava louco. Então, os familiares mais próximos, Maria e os irmãos de Jesus, que não são filhos de Maria, porque Maria é sempre virgem e não se fala de irmãos, não tem nome de irmãos de Jesus, dos filhos de Maria. Aqui é o parentesco, porque na Bíblia sempre há entre os parentes primos ou pessoas próximas, são irmãos, são considerados irmãos. Vemos isso em Gênesis, a respeito de Abraão e de Ló. Então, assim, quando Jesus diz isso, que quem faz a vontade de Deus é mãe e irmão, ou seja, é preciso estar dentro de casa. E Maria foi esta que foi aprendendo, inclusive, a ser discípula de seu filho. Ela, santa como era, também precisava aprender. Ela não nasceu pronta do céu. Ela foi imaculada, sem a mancha. Ela é sempre virgem, mas ela é aquela que precisa aprender de seu filho. Como Jesus precisou aprender que Deus era seu Pai e precisou cada vez mais se aproximar do Pai Deus para assim nos trazer a salvação e a redenção. Então Maria foi esta que foi aprendendo de seu filho a precisar ficar mais próxima ainda e as últimas consequências, como, por exemplo, estar do lado da cruz. Meu irmão e minha irmã, espero que esta palavra tenha te ajudado a refletir mais e que você tenha o sucesso de viver a palavra de Deus. O sucesso do cristão é esse, alcançar a cruz de Cristo para a salvação.
não adianta prometermos nada, nem dinheiro, nem bens, nem casas, carros ou qualquer coisa material. O cristão não vive dessas promessas materiais. O cristão vive pela fé. E se tivermos a graça de termos estes bens nesta terra, que sejamos generosos com os necessitados, cuidando de nossa família, cuidando da gente mesmo, mas sempre com o coração aberto para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.